tudo bem? Hoje eu estou aqui a minha querida pastora, que cuida de mim, que ora por mim, Isso. que orou pelas terras do Nepal muito antes de eu pisar ali. A pastora Ângela, e vou gravar um vídeo muito especial para vocês. Eu quero já dar o tempo para a pastora falar, para ela falar aquilo que ela quer falar com a gente vai falar sobre coisas importantes. Eu quero tocar no assunto dos Gideões, que é o ministério qual ela faz, né, que ela toma conta, que Deus deu para ela, e falar também da Ásia e dos nossos planos para o Nepal nos próximos anos, tá bom? Pastor, muito obrigado por gravar esse vídeo comigo, fico muito feliz. Eu que estou feliz com você aqui. É, prazer todo meu. Amém. Bem, gente, é uma alegria muito grande ter um filho, um grande filho assim, viu? Amamos muito Lázaro, ele mora no nosso coração e a gente dá muito serviço para ele. Faço com amor. Mas olha, é maravilhoso quando Deus nos chamou, a mim e meu esposo, para a gente deixar tudo, que Ele tinha uma obra muito especial para nós. Essa obra era exatamente levantar torres de oração em todas as denominações no Brasil, norte, sul, leste, oeste e em todas as nações da terra. E essas torres de oração, o Senhor disse que elas iriam estar atuando até a vinda de Jesus, preparando as nações para a vinda de Jesus, preparando a igreja para a vinda de Jesus. E nós começamos há 20 anos atrás, começamos aqui em Lagoinha, e Deus foi trazendo de uma forma muito linda para as denominações e também para as nações. Hoje nós já estamos em cerca de 75 nações, nos 5 continentes, e vamos avançando, né? Vamos avançando mais e mais. E vamos empurrando os filhos assim, ó. Para mim é um prazer, né? Eu já pisei em nações que a senhora já pisou há muitos anos e as quais a senhora não pisou, alguém já teve ali para plantar a torre de oração ou um Gideão já passou para aquela nação. Isso. E nós temos dado serviço para o Lázaro. Ele já foi pelo Ministério de Gideões, foi ao Japão, foi à Índia. Estamos indo agora para a África, né? Dia 3. Agora. Eu e falei, é só não o posso começo. deixar. É só o começo. Amém. Amém. Quanto mais países a gente vai, com muito prazer. Isso. Falei, poxa, eu estou indo para a África, gente. Eu passei aqui e falei, pastor, eu estou indo para a África, mas eu quero ir também, quero levar os Gideões junto comigo. O Gideão já faz um trabalho fantástico na África há muitos anos. Sim. E o continente africano tem várias torres de orações ali, em vários países na África. Eu estou indo especificamente para Luanda, né? A pastora já me contou vários casos ali de Luanda ali, em Angola. Sim, Angola. Muitas histórias. Muitas histórias. E esse ano nós estamos planejando uma viagem muito especial que é para o Nepal no final do ano. Estou indo agora para a África, né? Mas no final do ano nós temos uma viagem muito especial. Quem sabe você, né, pastor? Estou convidando as pessoas, estejam conosco ali no Nepal no final do ano. Isso. A pastora vai, né? Que nós estamos organizando um congresso de Gideões no Nepal, né? Ali em Katmandu, em uma das igrejas. E também vamos a Santarina, vamos para Camboja, Sihanouk. Isso, precisamos de manter a fogueira, manter a igreja com a chama acesa pela oração. Porque quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, ele falava sobre a sua volta. Ele falava sobre o sermão profético da segunda vinda de Jesus. E ele fala sobre 10 virgens, 5 eram prudentes, tinham as lâmpadas acesas e o azeite na botija. 5 eram nécias, tinham as lâmpadas, mas não tinham azeite e as lâmpadas se apagaram. Então nós vemos, pastor Lázaro, como é importante manter a igreja com a oração ativa. Uma igreja que ora é uma igreja missionária. Uma igreja que ora é uma igreja que ama a palavra de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que tem experiências com Deus e experimenta os milagres do Senhor. Então, nesse vídeo nós queremos desafiar você, jovens principalmente, queremos capacitá-los para essas viagens missionárias e queremos desafiar você a vir conosco, a ser um instrumento nas mãos de Deus, um instrumento de avivamento. A gente percebe, né, pastor Lázaro, que a gente
não depende de nós, da nossa performance, de quem nós somos, a obra de Deus. Amém. Depende da nossa comunhão com Deus e de sermos apenas instrumentos em suas mãos. Ele fala, Ele cura, Ele liberta, Ele opera maravilhas e a gente tem cada experiência tão linda. Quando vamos às nações, nós sentimos exatamente isso. A primeira vez que fomos ao Nepal, Deus nos conduziu a irmos lá nas montanhas do Himalaia. Era a minha pergunta, eu queria perguntar. Essa primeira vez. É. Fomos a Muktinath, que quer dizer cabeça de salvação. E lá nós percebemos que nas montanhas do Himalaia havia muitos altares a Buda, havia muitos monastérios, quase não víamos igrejas cristãs. Quando o pastor Kaiser foi com o Lucinho lá, não o Lucinho Barreto, o outro missionário Lucinho, quando estiveram lá, eles passaram por 6 aldeias indo para a base do Everest. Nenhuma delas tinha nenhuma igreja cristã. 6 aldeias no pé do Everest. E eles passaram o filme Jesus, e deixaram ali a semente. Então, nós vimos o seguinte, que lá nas montanhas não havia símbolos cristãos, não, pouquíssimos ou raríssimos cristãos ali. E Deus nos levou a fazer um ato profético que Ele deu ao Paulo aqui no Brasil, de subir a montanha, de levantar uma bandeira ao Senhor em adoração, em consagração, deixar fincada lá na montanha do Himalaia, lá em Muktinath, que significa cabeça de salvação, do lado ali, o acima de um templo budista, um monastério budista. E na bandeira tinha a bandeira púrpura, né, roxa, com uma coroa dourada, escrito em dourado, Jesus Cristo é o Senhor das Nações. E foi muito lindo, pastor Lázaro, a gente vê que pouco tempo depois aconteceu o terremoto. O terremoto que te levou para... O Nepal, 2015. E é interessante, não é, Lázaro, que a ressurreição de Jesus foi antecedida ou anunciada por um terremoto. A entrega das leis dos 10 mandamentos ao povo de Israel, ali houve um terremoto. No Apocalipse fala que na vinda de Jesus vai haver um terremoto. E um terremoto ali no Nepal, ele foi um start. Mudou a história do Nepal. Na época o Nepal era, sem dúvida, um dos países que mais perseguia o cristianismo no mundo. Hoje o Nepal não está nem entre os 50 mais. A gente comemora. Coisa linda. Porque eu tenho convicção, pastora, eu falo sempre isso com a senhora. Eu cheguei no Nepal em 2015 para trabalhar. Então, assim, saí daqui de Belo Horizonte e fui para lá. E quando eu cheguei no Nepal, eu vi um Nepal, assim, quebrantado. O povo estava em um período que eles queriam ouvir o Evangelho. Mas eu não me acho capaz de ter o que aconteceu, né, ter o que tem no Nepal. Fazer o que eu fiz no Nepal. Eu não me acho capaz, nunca me achei. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, que tudo que nós vivemos no Nepal hoje, em realidade de igreja, as pessoas que nós alcançamos, as crianças, as terras que nós temos ali em nosso nome, as terras que nós ganhamos, foi por causa de oração. E muitas orações que os gideões fizeram para o Nepal, há muitos anos. Olha, você vê que interessante. Eu acho que a gente tem um pacto, eu e a pastora Ângela, de Deus. Porque nós temos no Nepal coisas que... A realidade que a gente vive no Nepal, para um missionário igual eu, alto, moreno, careca, coisas que o nepalês não gosta, né? Eu sei que é tudo isso por causa das orações. A pastora Ângela e o Ministério de Deus estiveram no Nepal e oraram pelo Nepal. E essas orações que vocês plantaram no Nepal, que se renda ao Senhor, que as portas se abram. Essas orações foram ouvidas por Deus. Hoje o Nepal, na Ásia, é o país que mais cresce o Evangelho. Glória a Deus. As coisas estão acontecendo de uma forma tão linda no Nepal que nós temos hoje um seminário na nossa igreja com 25 nepaleses estudando. Olha que lindo. E serão os próximos plantadores das torres de orações e plantadores de igreja na nação. E é tão lindo porque é onde há o lugar mais alto na terra.
Então, a gente sabe que há um mistério nos montes, né? Se a gente for olhar o que aconteceu nos montes, foi lá no Monte Moriá que o Abraão ia sacrificar o Isaac, e ali se tornou o platô, ou seja, o lugar que Deus escolheu para levantar o templo em Jerusalém. No Monte das Oliveiras, de onde Jesus subiu aos céus e deu as orientações aos discípulos. Foi no monte que Jesus se transfigurou diante dos discípulos, mostrando quem ele era, a sua glória como Deus. Jesus, ele foi crucificado ali num pequeno monte chamado Calvário, ou Gólgota, e ali na encosta desse monte, ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia. Ali o Senhor ressuscitou. Então nós vemos os montes algo. Então no Nepal o inimigo fica disputando os lugares altos. Mas quando chega a oração, eu quero contar, pastor Lázaro, uma pequena experiência que eu ouvi em Salvador, na Bahia. Salvador, o pastor estava vindo comigo de Camaçari para Salvador. Eu tinha preguei no sábado à noite, e domingo de manhã iria pregar em Salvador. Então o pastor veio comigo e, entrando na cidade de Salvador, ele mostrou uma pequena montanhazinha de duna ali em Salvador, tem uma lagoa ali perto. Ele falou: olhem para este monte, pastor Paulo, pastora Ângela. Estava cheio de irmãozinhos, domingo de manhã, bem cedinho, eram 6 da manhã, tudo com a biblinha, levantando e orando e orando. Ele falou: ali naquela montanha, aquele monte, era um lugar de despacho, de feitiçaria. Então, um lugar que as pessoas, era um lugar consagrado para feitiçaria. Aí, um belo dia, um irmãozinho vai lá, que não sabia de nada, e começa a orar. E daí a pouco ele leva outro irmãozinho, daí a pouco outros irmãozinhos vêm. O que aconteceu com os feitiços? Acabaram. Então, a igreja, ela vai tomando posse pela oração. E onde a igreja toma posse é consagrado ao Senhor. O Nepal, a Índia, a China, as nações da terra pertencem ao Senhor, mas precisam ser conquistadas primeiro pela oração. E a oração, ela traz um mundo espiritual, prepara os corações, e o Espírito Santo pode agir, trazendo avivamento, trazendo a vida, e é tudo que nós temos visto, não é, pastor Lázaro? Glória a Deus. Crescimento do Evangelho. É muito lindo o que Deus tem feito nas nações. Deus, eu tenho falado muito, eu sou suspeito para falar da Ásia, né? Eu queria aqui falar de outras nações, mas eu amo muito a Ásia. Deus me chamou para a Ásia. Então, o que eu tenho visto na Ásia, o que Deus tem feito naquela região, e eu sei que a igreja brasileira orou muito pelaquela região onde nós estamos ali, a China, a Índia. Eu creio que ali vai haver um grande avivamento. Eu creio que o Nepal vai fazer parte desse grande avivamento. Pastora, nós estamos falando aqui de 2015 para cá. Né? A senhora teve no Nepal em 2013, 2012, talvez, não lembro. Mas o Nepal mudou todo. Completamente. O Nepal não é o mesmo mais. É claro que ainda existe uma quantidade muito grande, né, de outros deuses, né, no Nepal. São muitos deuses. E sempre, né? O Senhor diz que isso seria uma realidade, né? Mas as coisas estão acontecendo ali, e o que a gente está vivendo hoje são respostas de orações. Agora deixa eu perguntar para a senhora, quando a senhora chegou no Nepal, a senhora falou dos desafios, né, que foi estar ali. A estratégia que Deus deu especificamente para aquele momento foi chegar no Nepal e orar na montanha mais alta. Nas montanhas. Porque o Nepal está naquelas montanhas altíssimas ali. Sim. E a gente... Então o Nepal, ele faz parte do ministério de Deus de uma forma muito especial. Sim. Estava junto com o pastor Paulo, né? Foi muito interessante como que nós fomos parar lá no Nepal, porque estávamos em Guarapari, tínhamos um apartamento lá, e demos esse apartamento quando Deus nos chamou, e o Paulo estava adorando ao Senhor. Ele abriu a janela e, olhando a lua, as estrelas, ele falou: Senhor, Tu és tão grande, Tu és tão digno de ser louvado, eu não passo de um grãozinho de pó
para te adorar. Como é que eu vou te adorar? O Senhor é tão santo e eu sou um grãozinho tão sujinho. Eu queria ser um grãozinho de areia, limpinho. Mas eu sou um grãozinho de pó. Mas esse grãozinho de pó que eu sou, eu queria subir na montanha mais alta. E quando eu estivesse lá no topo, eu queria tomar uma escada e subir até o último degrau e tomar uma bandeira. E quando teus olhos passassem sobre a terra, eu iria agitar essa bandeira dizendo que eu te amo e que eu te adoro. E parece que Deus gostou dessa adoração. Deus gosta da nossa adoração. Deus se inclina, Ele atentou para a oferta de Abel. A de Caim não, porque Caim fez por obrigação e de qualquer jeito. Mas Abel fez de todo o coração. Quando você ora de todo o coração, quando você busca a Deus de todo o coração, Deus se inclina para ver, Deus atenta, alegra o coração de Deus e Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. Chegamos em Belo Horizonte, na semana seguinte, 2 missionários vieram ao Ministério de Gideões, um do Nepal, que era o Luciano, não é? E o outro, o Samuelito, Samuel, do Peru. Ali no Peru tem a Cordilheira dos Andes, onde há um ponto que é o mais alto da América, que é a Concagua, e o Nepal, onde estava o Luciano, é o ponto mais alto da Terra, né? O Everest, nas montanhas do Himalaia. E os dois foram ungidos no mesmo dia como Gideões, se ajoelharam ali e receberam esta unção e disseram, pastor Paulo, pois o Senhor vai nas nossas montanhas e vai fazer esse ato profético lá. E fomos ao Nepal, e fomos ao Peru, e derramamos ali diante de Deus nossos corações em oração. A nossa oração, ela não se perde. Não são palavras que se perdem. Olha, o pastor Lázaro está gravando esse vídeo. Quantas pessoas ouvirão e assistirão? Ele não vai se perder. Assim como a gente acha que só o que gravou é que está eternizado, não. Nossas orações estão diante de Deus e lá no Apocalipse, no capítulo 8, vai chegar um momento na história da humanidade, antes de soarem as trombetas para trazer juízo na terra. 7 trombetas irão soar, então 1/8 anjo, grandão, vem, toma um incensário, coloca fogo, incenso nesse incensário e fogo do altar, junto com as orações de todos os santos. Então as minhas orações, as orações do pastor Lázaro, as suas orações estarão ali naquele futuro, naquele incensário. Nossas orações não se perderam, não são palavras ao ar, elas ali estão. Então é muito importante pastores, líderes, obreiros, ministros de louvor, pais de família, jovens e crianças saberem a importância da oração no reino de Deus e para derrubar, para destruir com as obras do inimigo. Não é? É a oração. Jesus nos ensinou a orar e ele falou, olha, venha o teu reino. E quando nós oramos, venha o teu reino sobre o Nepal, sobre a China, sobre a Índia, venha o teu reino onde estivermos, há poder na oração do justo, porque muito pode por seus efeitos. E fora algumas surpresas que Deus dá, como deu a você, pastor Lázaro, no início do ministério lá, de chamarem as pessoas para você orar para a cura. E aquelas pessoas serem curadas. Né? Experiência que você não teve antes daquela forma. Não, eu lembro, é uma história que eu sempre conto, que nós estávamos numa vila, né? Nós estávamos ali pregando, era uma conferência, e no final do culto ali, Deus colocou assim no meu coração, ora para cura. E eu falei, gente, quem precisa de um milagre na área da saúde? E levantou uma quantidade muito grande de pessoas. E eu fui orar para aquelas pessoas. Eu falei, vem cá, eu quero orar para vocês. Eu orava, pastor. Não sentia nada. Só orando mesmo ali, não sentia nada. Mas mandei as pessoas sentar novamente. Eu falei, olha, se alguém foi curado, vem cá dar o testemunho. Levantou todo mundo de novo. Eu falei, poxa vida. Eu falei, não, agora não é momento de orar mais. Eu quero aqueles que
que foram curados para dar testemunho. Então, aquela quantidade de pessoas que subiram no púlpito aquele dia, todos foram curados. O negócio foi tão lindo que eles saíram na vila e foram buscando as pessoas doentes. À noite eles batiam na porta da igreja, eu estava dormindo na igreja. Ô pastor, vim cá para você orar para fulano, vim cá para você orar para ciclano, tão doente. Então assim, não tem outro jeito. É lindo, é lindo. Não tem outro jeito. É uma arma poderosa. Tem que orar. Então, Tem você, que orar. Sem oração não dá. Quer fazer missões, seu coração que arde por missões, desenvolva sua vida de oração. Amém. E a gente entra nas nações por aí. Jesus começou o ministério dele depois dos 40 dias, sendo tentado, vencendo o inimigo, cheio do Espírito Santo. E Jesus sempre tirava seus momentos de oração. Porque Jesus estava ali no monte, não é falando assim, ô diabo, vem cá me tentar. Não, ele foi para lá para se encher, para orar, para estar com o Pai. O inimigo tenta, mas ele é rechaçado quando nós oramos. Amém, pastor. Eu quero agradecer demais por esse tempo com a senhora. E sim, se Deus permitir, no final do ano nós estaremos juntos no Nepal. Vem conosco fazer missões, hein? Orando, indo na viagem missionária, sendo um mantenedor de missões. São formas lindas e muito especiais. Muito obrigado. Quero agradecer por tudo, deixar documentado aqui o carinho, o amor que eu sinto por vocês. Eu sou um aluno da Aprofundamento Bíblico, eu salvei em 2012. Sim. Ali foi com a Suzy, Sim. Kaiser e a senhora. Foi até aqui, do lado aqui onde nós estamos gravando. Então foi um período muito bom, eu sou daquela turma e ali Deus me tocou para as nações. Então, é um perigo e você está sendo tocado para as nações também. Vem conosco. Eu te agradeço demais pelo seu sim. Conte comigo para plantar torres de orações nesses lugares aí mais remotos da terra. Amém. Tá bom? Amém. Pastor, muito obrigado. Obrigada a você. Deus te abençoe. Gente, tchau, tchau. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.